Agradecemos a oportunidade do estudo, mentores espirituais, agradecemos todo o amparo que temos recebido. Agradecemos os temas abordados, agradecemos os ensinamentos que são nos trazidos de uma forma do nosso crescimento. Que o estudo de hoje sirva para nos engrandecer e nos esclarecer naquilo que necessitamos para o crescimento. Que assim seja. Então, gente, continuando da semana passada, né? Ficou faltando uma parte que eu vou tirar a minha tela aqui e vou pegar a minha colinha, tá? Então, o Grazi, tá me ouvindo? Oi? Desculpa, Oi? Dá. É que eu estava compartilhando a tela aqui. Já pode colocar? Pode colocar. Tá me ouvindo direitinho? Tô sim, tô te ouvindo e te vendo direitinho. Então tá. Então eu vou passar para minha colinha. Você ainda me escuta? Você não me escuta, né? Oi? Olá, Darcy, tá escutando? Eu tô te ouvindo, Dá. Todo Desculpa, mundo tá porque tá escutando. lento aqui meu computador, que eu tô compartilhando a tela. Tá jóia. Quando você estiver vendo a tela, você me avisa, fazendo favor, que vai demorar um tiquinho. Tá. Então, Nada, gente, tá tudo escuro. Agora apareceu. Ah, tá. Pois é. Então, quando a gente chegou naquela parte dos mapas, aí eu pedi a Graziele para colocar essas fotos que mostra mapas do corpo, né? Eu fiquei imaginando, eu fiquei encantada, porque eu fico pensando o que ele estava vendo. E aí eu busquei e trouxe essas imagens que eu acho que é uma pontinha, não é nada, só para ter uma ideia do que ele estava vendo. E aí fala assim: mapas variados do corpo humano, desdobrando-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso. Estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical. E aí eu fiquei imaginando que são pontinhos luminosos no sentido vertical, né, de cada estrutura, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acresciando elevado a obra-prima, observei. Aí o André falando, né? Tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perespiritual. E aí quando eu li essa parte, eu fiquei pensando o que né, que seria, né, de importância o estudo. O que nós precisamos estudar sobre o perispírito? Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a olhar, e aí eu achei, né? Nos Missionários da Luz, no capítulo 12, fala assim: transferir minhas observações para a forma feminina. Isso é o André Luiz, a primeira vez que ele viu o esboço de um corpo. Ele estava lá no setor de encarnação, né? De reencarnação, da preparação do corpo perispiritual para a encarnação. Então, igualmente radiosa, concentrando o meu potencial analítico sobre o sistema endócrino.
disposto à maneira de constelação. Né? E aí eu fico pensando, né? As glândulas endócrinas que ele está falando, elas brilhavam, né? Como se fosse uma constelação. Aí eu fiquei imaginando, né? Por isso que eu pedi para colocar as fotos, porque tem alguns locais, alguns pontos que eles brilham. E eu fico imaginando o que ele não viu, né? Entre peças orgânicas. Desde a epífise, situada entre os ambos hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores, as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhantes a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente do mais alto. Né? Então, esses pontos de luz, ele atrai, né, a luz do alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente. A cor de cada uma, embora recebesse todas a seu modo, a coloração da epífise semelhante a um pequeno sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética, todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Todo esse encantamento, né? Essa chama de luz, né? E de cores. E aí eu fui lá no Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos fala a mente, né? A mente. A mente é o corpo mental e o corpo espiritual. Aí fala assim: vimos que para ingressar em nossa dimensão vibratória, constituída por matéria densa, é necessária a formação do corpo que nos comumente chamamos didaticamente de físico, para facilitar a diferenciação entre as duas dimensões. Aí continua lá, analisando que tanto o corpo físico desta dimensão quanto o da quarta dimensão, que seria o corpo espiritual, né? Corpo físico, terceira dimensão, o perispírito, quarta dimensão. São compostos por células e que cada célula é um ser vivo, no qual há um princípio espiritual, uma crisálida de consciência. A gente já ouviu falar isso várias vezes, né? Que nós podemos, né? Tem a possibilidade da gente ser célula do corpo de Cristo, né? Então, as células que estão no nosso corpo, ela já é um princípio inteligente. E como um princípio inteligente, ela vai receber ordem da natureza e da nossa mente. Todas sob o comando principal da nossa mente, ele fala. Assim, cada célula é um princípio inteligente sob o comando da mente maior, que é a pessoa, né? Então, e aí o André, ainda em Evolução em Dois Mundos, o André explica que os centros vitais da mente comandam as células do corpo físico e espiritual. Isso está em Evolução em Dois Mundos, na página 33. E aí continua. São centros vitais, fulcros energéticos, sobre direção automática da alma. Imprimem às células a especialização extrema. Então, cada célula ela tem uma especialização, né? Ela é especializada naquilo. Então, a gente tem célula sanguíneas, célula muscular, de osso, a gente vai ter várias, e cada uma vai ser
vai ter a sua especificidade, pela qual o homem possui no corpo denso e pelo qual o homem possui o corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbono de cálcio para a construção dos ossos. Explica também que pelos centros vitais é que os médicos espirituais prestam assistência para nós, encarnados. Então, é através desses centros vitais, né, que o meio, os espíritos, eles entram em contato com nós encarnados. Quando eles precisam de fazer algum tratamento, ou quando eles precisam de utilizar alguma intuição, eles vão usar esses centros vitais para conseguir fazer o contato. Observando o corpo espiritual ou psicossoma desse modo, em nossa rápida síntese, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico vulgar, reconhecemos facilmente que como acontece a exteriorização da sensibilidade dos encarnados, operada pelos magnetizadores comuns, os centros vitais a que nos referimos são também exteriorizáveis quando a criatura se encontra no campo da encarnação. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados durante o sono vulgar. Então, quando a gente dorme também, esses campos eles são conectados, né? E onde que a gente tem a vivência do sono, né? No auxílio a doentes físicos de toda a latitude da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre no grande futuro. Então, o grande futuro, eu acredito que seja agora, né? Porque esse livro ele foi escrito na década de 50, de 40, de 50, que a grande parte da obra de André Luiz foi escrita. Então, a medicina do futuro é hoje, que tem muita coisa que ele fala e que na época a gente não entendia perfeitamente, e cada dia que passa a gente vai entendendo mais o que está escrito. Parece que a mente da gente vai ampliando, né? E muito véu vai sendo rasgado e a gente vai conseguindo entender muita coisa que muitas vezes o entendimento era diferente há tempo atrás. Assim, a partir do nosso pensamento, nossa mente determina ao centro coronário a emissão de fluidos para todos os demais centros de energia do corpo. E estes centros, por sua vez, emitem as energias para os órgãos correspondentes. Dessa forma, o pensamento dá origem à fixação da energia positiva ou negativa em órgãos do nosso corpo espiritual e também físico. Isso porque o corpo espiritual e os centros de energia estão entrelaçados intimamente com o corpo físico e os órgãos correspondentes. Tá dando para entender, gente? Tá muito rápido? Oi? Tá ok, Darcy. Tá ok? Posso continuar? Continuando no Entre o Céu e a Terra, nas páginas 164 e 165. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemo-nos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário.
que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão de seu alto potencial de radiação. De vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede de consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e as suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensável à estabilidade orgânica. Quando a lei da nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza em efeitos de ação desequilibrantes, obrigando-se ao trabalho de reajuste. E aí aqui, o que eu entendi? Eu entendi que o nosso corpo, a nossa encarnação, né, a gente pode ter algum desequilíbrio por opção, né? Nós escolhemos antes de encarnar que nós teríamos uma dificuldade, uma enfermidade para aguçar a nossa percepção, e tem as enfermidades que nós adquirimos depois de encarnado, que a gente adquire através do pensamento, através de maus hábitos alimentares, de sedentarismo e também de pensamento. E aí, o que acontece? Depois que a gente encarna, né, e que a gente toma consciência da encarnação, depois que a gente passa, né, pela juventude, pela infância, e a gente começa a assumir a nossa encarnação, a gente traz a programação. Nós fizemos uma programação. Agora, essa programação, ela pode ser modificada de acordo com a forma que eu percebo ou que eu encaro a minha encarnação. Então, além da minha programação, eu posso adquirir outras enfermidades de acordo com os meus pensamentos, de acordo com a minha postura, né? E aí, eu fiquei pensando que o André falou que a gente tinha que estudar, a gente precisa de estudar. E hoje a gente tem vários tratamentos, né, para enfermidades que utilizam esses centros de energia. E aí eu pedi à Cássia, eu não sei se ela veio, ela ficou de vir, né? E eu tinha pensado o seguinte, eu tinha pensado em pedir ela para poder trazer para a gente a apometria, as terapias que hoje existem para poder tratar não só o nosso corpo, mas também o nosso espírito, né? Tratar não só o nosso corpo físico, mas o perispírito também. E aí eu fiquei muito estimulada a pesquisar e assim, a trazer. O que eu achei foi isso, né, em relação ao perispírito. E eu queria ouvir de vocês também o que tem
para trazer em relação a isso, o que pensa, como que a gente pode, porque eu acho que o estudo ele tem o objetivo de trazer a situação para a nossa vida, para a melhoria da nossa condição de encarnado. Então, eu fico pensando, o que eu, dentro do que eu estou estudando, o que eu posso trazer para a minha vida prática? O que eu posso entender e não só ler e entender, mas trazer para a vida prática e colocar em prática. Porque muitas vezes a gente conhece, a gente sabe, mas para trazer para a nossa vida prática, para praticar, é mais difícil. E aí eu queria ver, a gente tem o reiki, a gente tem a apometria, a gente tem a terapia com as cores, né? A gente tem vários tipos de terapias complementares que ajudam a gente a harmonizar. E muitas vezes a gente não usa, né? Quando o André fala que a gente precisa que a medicina, né, no futuro, a medicina vai utilizar, é agora. É agora o que a gente tem que ver e perceber essas ajudas, né, para curar as nossas feridas. O Darcy, Oi. Foi muito importante aí tudo que você trouxe aí, né, em relação aos nossos epífios e tudo mais. E é importante lembrar o seguinte, olha que interessante. Por que as casas espíritas quase sempre elas não oferecem tratamentos alternativos? A maioria das casas espíritas, por exemplo, o que elas oferecem como tratamento para as pessoas? Normalmente são os passes, a água fluida, não é isso? Uhum. No caso, algumas casas oferecem também um tratamento mais especial, que é igual acontece lá no Maria Francisca, que são as aplicações, que são tratamentos, eu diria que mais profundos, vamos assim dizer, né? Mas eles não oferecem tratamentos alternativos. Numa desses diálogos da espiritualidade com alguém, foi sugerido, foi pedido que pudesse ser colocado lá na casa o tratamento do reiki. E o Ezequiel não aceitou. Uhum. Ele não aceitou. Ele falou que não. Que a pessoa perguntou para ele se poderia fazer, ela queria montar um esquema do reiki lá no centro. Ele pegou e falou que não. Que era para ela podia usar fora do centro, não tinha nenhum problema não, que não tem nada contra a sistemática do reiki, contra qualquer outro tratamento alternativo. Mas que a casa espírita é fundamental que as pessoas entendam sobre as questões energéticas. E isso a gente tem que realmente refletir. Tudo que você falou aí, olha, você citou aí a força mental, você falou aí dos corpos diversos, né? Você citou aí o perispírito, o corpo físico, o corpo astral. E o que acontece? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todas as nossas realizações diárias, elas atingem os nossos corpos. Mas é energia. Então, o que acontece? Nós podemos acumular energia suja? Sim. Porque uma das coisas que a gente aprendeu é o seguinte: não existe... Peraí, só um minuto.
aí que meu filho chegou aqui. Falando, ué. É porque, na realidade, não existe energia negativa, conforme dizem as pessoas. Energia é sempre positiva. Agora, a questão da energia é quando ela está suja, quando nós sujamos ela. Então, a partir do momento em que nós estamos sujando nossas energias, então elas já não funcionam mais como deveriam, seguindo aí o processo da criação. Uhum. Então, assim, eu particularmente, eu tenho observado que, por mais que a gente busque, talvez por eu conhecer quase que todo mundo do centro, sabe? Por mais que as pessoas busquem uma série de tratamentos alternativos, mas eu ainda fico pensando assim, você citou aí que o André Luiz fala muito da intelectualidade, que é o estudo. Qual aluno que vai para a escola para não estudar? Ele tem que ir para a escola para estudar. E nós estamos numa escola. E estamos aqui para estudar, para aprender e aplicar. Esse é o detalhe. O próprio André Luiz diz o seguinte: tudo que você faz na Terra de positivo, você dá continuidade no âmbito espiritual, apenas com uma diferença, que você não tem o peso da fadiga, vamos assim dizer, né? Uhum. Porque aqui, como nós gastamos muita energia física, energia animal, então nós entramos no processo de fadiga. No âmbito espiritual, não. Pelo menos quem está em certos pontos melhorados. Então, assim, sabe? Eu não vejo nenhum problema em falar sobre sobre reiki, sobre apometria, não vejo nenhum problema. Mas eu acho, é uma opinião minha, eu acho que a gente tem que focar muito mais nas questões daquilo que nós realmente temos observado nos livros de André Luiz, que é a questão energética, porque o resto não, o resto a gente pode buscar alternativamente. Isso é só uma opinião. Se o grupo pensar o contrário, quiser o contrário, para mim não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo isso porque para a gente ganhar mais tempo nas informações que os livros de André Luiz são muitos. E como são muitos livros, e cada um, você hoje citou aí, ó, Evolução em Dois Mundos, Entre o Céu e a Terra, Missionários da Luz. Então, assim, são livros preciosíssimos e que, eu vou te ser franco, é uma verdadeira universidade. Sabe? Quem estuda profundamente os livros de André Luiz, ele faz uma universidade. Apesar de nós termos no movimento espírita pessoas que pensam que André Luiz só traz história, né? Mas eu penso o contrário. Eu penso que se hoje eu consigo ter uma vida mais plena, se eu consigo me equilibrar mais e tudo mais, olha, com toda certeza, eu bato palma para o André Luiz, porque o que ele esforçou para trazer para nós, porque é uma pesquisa, se você pegar lá no início, André Luiz pesquisou em todos os aspectos da vida e trouxe essa informação para nós. Né? Já trouxe ela esmiuçada. Então, eu acho que, opinião minha, eu acho que a gente deveria ganhar mais tempo em cima aí das questões de energia, dessas questões. Eu acho que pode até, claro, não estou falando que não pode, que não deve, citar as questões da apometria, do reiki, mas não vejo razão assim para se aprofundar muito nisso, porque isso é alternativo. Beleza? Isso é opinião minha, é só opinião. Tá bom? Não, certo. E, Vicente, se a gente pegar a obra, né? Eu peguei um tema que foi o perispírito. E quando eu joguei lá perispírito, corpo perispiritual, o que apareceu de coisa, apareceu muita coisa. Então, assim, tem muita coisa para a gente estudar. Tem muita. Eu peguei um pedacinho.
Aqui, me dá só um minutinho que eu tenho que entregar um negócio pro meu filho aqui, é rapidinho e volto. Tá. A Célia levantou a mão. Célia. Então, eu acho que eu estou meio consistente também com esse negócio de se perder um pouco com a questão das técnicas de apometria, de reiki, né? Uhum. O que eu achei, eu estou no celular, acho que está muito difícil, assim, tá não dando para me ver direito, né? Tá igual eu. Ô, Célia, você deve estar com a mão perto do microfone, está ficando abafado o som da sua voz. Mas sabe o que é? Que eu estou com headphone, não fica bom, né? Tá bem abafado. Eu vou tirar o headphone e falar pelo telefone. Então, tá dando para ouvir melhor? Melhorou 100%. Eu falo que o headphone não é bom para conversar, não é bom só para ouvir. Então, a questão da apometria é a seguinte. O que é importante lembrar aqui, tanto do reiki quanto da apometria, é que são técnicas que tratam a questão energética do corpo humano. Olha que interessante, né? Então, o passe, a apometria, sai de perto da mamãe, que a mamãe está ouvindo missa. Ai, ai. Então, trata da questão energética. Então, se a gente está falando de energia, está mostrando que toda essa questão da medicina alternativa que a gente chama hoje, né? Uhum. Ela trata corpos energéticos e mostra que a doença não começa no corpo físico, que ela é mental. Então, quando você trata, como que funciona a apometria? A apometria, você desdobra a pessoa, é como se eu estivesse hipnotizando, ela sai do corpo físico e a espírito, de uma forma consciente, mais ou menos, né? Nem todos saem de forma consciente, e é tratado, faz uma varredura, é como se escaneasse o corpo perispiritual dela, olhar chakras, mas olhando a questão vibracional. Então, pega aqui que eu entendi. Se está olhando a questão vibracional, a questão da nossa mente, eu acho que o capítulo ele fala muito dessa importância do equilíbrio mental, porque ele fala assim que a maior parte das doenças fica no corpo, porque ele fala ele fala como vibração anímica, né, que é o corpo físico. A maior parte das doenças que se manifestam no corpo físico, elas têm a ver com o corpo mental. E muitas das doenças do corpo mental têm a ver com o passado. Então, quando vai fazer aquele escaneamento, a espiritualidade percebe que aquela doença ela tem a ver com apegos do passado. Então, pode ser do passado recente, que é nessa vida presente, ou no passado mais atrás, que seria de outras encarnações que vem arrastando com aquele espírito ali. Então, a gente volta lá de falar na questão da autodisciplina, do autoconhecimento, da fala de você manter a mente clara, de procurar uma ajuda profissional quando a gente fica com aqueles pensamentos obsessivos, porque se existe a medicina da Terra, é porque a gente precisa dela, né? Então, eu acho que a grande deixa do livro é mostrar para nós que as pessoas que estão desencarnadas, elas continuam iguaizinhas quando elas estavam encarnadas, elas estão vibrando no padrão de acordo com a vibração dela quando estava encarnada. Então, se ela tinha uma vibração mais pesada, era uma pessoa possessiva, uma pessoa mais complicada, ela vai continuar da mesma forma do outro lado. Tanto é que a gente ouve também que na espiritualidade tem vários hospitais e que cada hospital vai agregar um tipo de alma, né? De espírito desencarnado.
O André foi para o nosso lar, o Gotuso já foi para um lugar onde que a energia era mais pesada. Então, assim, cada um, né, vai de acordo com a obra e de acordo com a energia, de acordo com o coração, né? Por exemplo, a gente sabe também, tá fechado, tá filmando o quarto do meu irmão, oh meu Deus do céu, eu tô enrolada com esse celular. Então, é assim, ó, tem colônias, por exemplo, colônias que cuidam de pessoas com câncer. Quando a gente vai ver aquele livro que fala sobre as colônias no Brasil, a gente vê, né? Que tem muitas colônias que é de acordo com a causa mortes, por exemplo, uma colônia que vai do Paraná até Mato Grosso, subindo aqui para cima, que cuida das pessoas que morreram de câncer, olha a imensidão dessa colônia, né? Uhum. E a gente viu lá em Mensageiros que muitas pessoas, elas continuam dormindo porque é aquilo que elas acreditam, né? Uhum. E tem gente que, quando desencarna, ela não tem condições de ter consciência que estão mortas, né? Que desencarnou. Elas ficam um tempo no hospital dormindo para ter condições de acordar e, aos poucos, descobrir que, que já está desencarnada. Aí eu volto a perguntar o seguinte: o que esse capítulo está falando para nós, né? Que a nossa mente tem esse poder de curar e de adoecer, e que nós não deixamos de ser quem somos quando desencarnamos, né? Pois é. Então, aí, pergunta lá que fala que Ezequiel perguntou para a gente: se você desencarnar hoje, para onde você vai? Você sabe para onde você vai? Eu sei onde eu vou. Não sei, não. A gente tem que pensar assim. O Chico falava muito assim, né? Eu não penso agora na minha vida, agora, aqui, daqui a 2 anos, não. Pensa onde que eu quero estar daqui a 500 anos. Olha para você ver já a projeção dele, né? Então, eu acho assim, ó, eu penso numa escola. Quando você está numa escola, se o aluno é aplicado, ele procura ser disciplinado, ter bons hábitos, colocar em prática aquilo que ele está sendo preparado para ser, ele vai ser um bom profissional, ponto. Então, eu falo assim, olha, eu vou me preparar para um vestibular, para o Enem, né? Então, se eu estudo, se eu me preparo, se eu me dedico horas para aquela coisa, eu vou para fazer essas provas com uma certeza mais forte que eu posso conseguir, que pelo menos eu fiz a minha parte. E enquanto a gente está encarnado, o que nós estamos fazendo para nós melhorarmos, né? Para quando lá a gente não dá um trabalhão que a gente dá. Justamente. E é o que o Gotuso fala. O Gotuso fala, se nós encarnados soubéssemos como é que é do lado de lá, quanto trabalho tem do lado de lá, que a gente está descansando. Né? Ele fala isso no capítulo. Que... Você vê lá o Jacob, nos voltei, né? O Jacob, quando chega do outro lado, ele fica começando a cobrar, né? Que eu fui tão espírita, tão assíduo, fiz tanta coisa. Cadê o tapete vermelho para me esperar, né? A história do Lázaro, né? Lázaro, o primo rico, o primo pobre, né? Hoje você você trabalhou muito lá no centro, lá no Páqua. A gente tem essa do primo rico e do primo pobre, né? O primo pobre, quando ele vai do outro lado, ele está no céu, né? E o primo rico, né? Aí a gente tem a história do céu de Abraão. Não, deixa eu ir lá falar com o meu povo lá, que eles estão... Que não pode fazer do jeito que eles estão fazendo, não, né? Quem que é? Alguém levantou a mão. JM é quem mesmo? Não sei. Quem é JM? JM? Está levantando a mão. Pode falar, Joana.
Joana? Porque na hora que eu aperto aqui, depois eu não consigo desligar. Na JM é Joana. Eu estou com aquela imagem, Joana, então. tô com aquela imagem daquele esqueletinho brilhante. Ah, Tá, vocês estão com ela até agora? Eu também Sim. estou, tá todo mundo. Também tô. Ah, então tá. quer tirar, Grazi? Pode tirar. Você já passou todas, porque eu pus, porque assim, quando eu fui lendo, eu fiquei encantada com a descrição. Eu falei, gente, será que tem alguma coisa parecida? Aí eu achei essa. Agora acabou tudo. Travou. Eu acho Ela que travou lá. a internet dela travou lá. Mas E a gente Ah, falando aqui, amor, a questão para você ver como os animais são sensíveis. Os animais sentem o nosso cheiro vibracional. Muito interessante, né? eu estava citando lá, né, a questão energética, e dia após dia a gente tem tido provas concretas de que se nós não trabalharmos essas questões, realmente nós vamos sair da Terra, vamos voltar para o mundo espiritual, ainda necessitando de poder aí empreender mais para a gente poder libertar. Essa é a realidade. Porque, assim, igual eu citei com a Darcy, por mais que a gente insista, você vê, por exemplo, eu fico vendo, às vezes, as pessoas que têm certas enfermidades assim, mais concretas, né, mais complicadas, toma remédio a vida inteira, mas não melhora, continua do mesmo jeito, né? Eu fico observando, por exemplo, a gente tem companheiros lá no centro, por exemplo, que têm filhos assim com alguns tipos de problemas e que a vida inteira tomando remédio e vai voltar ao mundo espiritual do jeito que veio, por incrível que pareça. Então, eu tenho hora que eu falo assim, eu fico pensando, eu falei, puxa vida, a gente está aprendendo, nós estamos aprendendo e o objetivo de aprender é aplicar. Então, se você está numa escola, você está fazendo medicina, você aprendeu tudo em medicina, aí você forma medicina e depois você quer exercer engenharia, não vai funcionar, não vai dar certo. Você está aprendendo aquilo ali. Então, eu estava recentemente conversando com alguém aí sobre essa questão da doutrina espírita, e a doutrina espírita, como ela é libertadora, o que ela está fazendo conosco? Ela nos dá as informações para nós podermos aplicar. Mas se a gente não aplicar, não adianta nada. Se eu apenas falar, pô, é bacana, é bonito, né? A gente fala, por exemplo, sobre as colônias espirituais. Eu tenho um parente meu que desencarnou, ela é minha cunhada, a irmã dela desencarnou, teve um acidente desagradável, menina nova, desencarnou e tal, e eles são pessoas muito ligadas à Igreja Católica. E, de repente, o marido dessa menina encontra com ela no âmbito espiritual, liga para minha cunhada e começa a contar para ela. Minha cunhada, não sabendo responder nada, me mandou os vídeos. E aí eu fui explicar para minha cunhada, dentro da nossa visão espírita. A resposta dela para mim foi, Vicente, eu não imaginei que as informações que você está trazendo, que são do espiritismo, eu não imaginei que poderia trazer tanto conforto para mim, e também não imaginei também que, baseado no que você falou, e que você vai falando e citando o Evangelho, as coisas fecham. Olha que interessante. E era uma pessoa católica, atuante, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, engraçado, nós falamos a mesma linguagem,
Mas a questão é a forma de dizer para o outro entender o que você quer dizer, o que você quer falar. Porque uma coisa é eu falar para um espírita, outra coisa é eu falar para um protestante, outra é eu falar para um católico, muda completamente. Agora, se eu falar e provar isso dentro do Evangelho, porque a gente fala muito de mediunidade, mas está tudo lá dentro do Evangelho. É só a gente buscar os capítulos citados, né, no Evangelho, você vai encontrar uma série de respostas, por exemplo, sobre as questões mediúnicas, sobre as questões das vidas sucessivas. Então, Jesus ele trouxe um compêndio imenso. Eu falo que ali é nós temos informações ali para a nossa vida diária, para a nossa vida futura e para as nossas vidas que ainda virão. Então, assim, eu não sei se eu não sei se eu estou sendo radical, sei lá, se eu tiver que me corrijam, mas eu ainda estou, sabe? Eu já contei para vocês aqui que eu tinha um problema sério no nariz e que eu tratei de alergia durante mais de 15 anos. Aí eu fiquei amigo do médico, um dia ele falou comigo, ele falou, você não precisa de vir mais aqui, que você sabe que isso não cura, né? Eu sou alérgico e não me curei, não vai ser você que vai se curar com isso. E tanto ele como a esposa dele, todos os dois estão na mesma área. Eu brinquei com ele, falei, eu vou me curar e volto aqui para mostrar para o senhor. E realmente eu me curei. Então, aí o que eu fiz? Só que eu não voltei lá para falar com ele, não. Né? Eu acho que cada um tem seu tempo, seu momento, e ele ainda está muito preso aos conceitos da medicina. E, infelizmente, a medicina nossa hoje, ela está ligada muito a remédio. Quase tudo é remédio. Eu até chego a uma conclusão de que oferecer o remédio para o outro é um jeito mais fácil de ficar livre do problema. Né? Então, eu tenho um problema e tal, eu te dou uma receita aqui, tá. Aplica a receita e o resto é com você, não é comigo. Então, sabe? Tem muita gente que vai no médico, o médico não dá nenhuma receitinha de uma aspirina, o médico não me mandou tomar nada. Às vezes ele manda estudar conduta, modo de vida, comportamento. Por exemplo, a pessoa que toma remédio para dormir, ela está resolvendo o problema de imediato, ela está tomando remédio para dormir porque ela não está conseguindo dormir. Às vezes ela fica vários dias sem dormir direito, e isso vai refletir no desempenho dela durante o dia. Mas aí o médico fala com ela assim, na hora que você for dormir, você apaga a luz, tira o celular de perto, não vai ver televisão, toma um banho relaxante, fica na penumbra, serena os pensamentos, e pergunta se a pessoa faz isso. Não, ela prefere tomar um remédio que ela capota e pronto. Inclusive, o celular é um perigo, porque uma pessoa que deixa o celular ligado, próximo da cama, o que ele pensa na mente, o que ele criou na mente? Eu vou deixar o celular ligado, porque se alguém precisar, vai me ligar. Então, essa é uma ideia que você vai fazer isso todas as noites. E aí você já arruma um problema para você dormir. Olha, é o seguinte, eu não sou médico, eu falo que a noite é para você dormir. Se alguém morre à noite, vai ter que esperar chegar amanhã. Eu penso assim, tem até um caso do Jair Soares, lá aqui no centro. Irmã Ló. A irmã Ló desencarnou de madrugada, Jair Soares tampou o corpo, esperou dar de manhã cedo, de manhã ligou para todo mundo e falou, olha, a Ló desencarnou. Entendeu? Não, aí já acorda todo mundo de madrugada, porque todo mundo tem que compartilhar a dor com você. Eu não sei, sabe? Eu penso o contrário. Eu acho que quando Jesus fala, deixai os mortos enterrar seus mortos. Célia, mas você falou um negócio aí bacana a respeito de mudança de comportamento, né? Eu vi isso na minha própria vida. Eu tomava remédio para azia, eu tomava remédio para dor no joelho, eu estava começando a tomar simvastatina por causa do colesterol. Foi só mudar a alimentação
e fazer atividade física, acabou tudo. Tomo remédio nenhum, de espécie alguma, entendeu? Então, assim, é lógico, tem coisas que acontecem do tipo, eu fui pegar um peso além do que eu podia, luxei o joelho. Mas aí é um acidente, não é uma doença que vem, né, de um problema psicológico meu, né? Então, eu reparei o seguinte, a gente vai deixando, tudo a gente quer resolver fácil. A gente, em vez de mudar o comportamento nosso, mudar a alimentação, foi igual aquele dia na campanha do Quilo, né, Vicente? Que a Isabel perguntou assim, então você tem carência de vitamina, muitas doenças são de carência de vitamina, então eu tenho que fazer suplementação. Eu falei, não, você tem que comer direito, entendeu? Não precisa ficar recorrendo à vitamina. Come direito, que você vai mudar tudo, entendeu? A gente tem hoje um problema muito sério, que é a indústria farmacêutica, ela não quer te curar, né? Ela quer que você compre remédio. Eu tenho um irmão, ele era representante da Axé, e ele não é farmacêutico, ele não era médico, ele não era nada da área de saúde, ele era um representante. Aí eu vi ele aqui na minha mãe, quando ele era jovem, a gente estava todo mundo dentro de casa, né? Aí ele pegava aqueles folderzinhos do remédio, decorava aquilo igual papagaio, chegava para o médico e falava, doutor, faz isso, assim, dava amostra grátis para ele poder passar para os clientes dele. O médico, a gente sabe que ele, farmácia também não entende muita coisa, e muito menos de microbiologia. Aí eles vão e davam o remédio para a pessoa, receitavam o remédio que a indústria farmacêutica está pedindo para receitar. Célia, o negócio é pior do que você imagina. A indústria farmacêutica paga viagens para os médicos, pagam férias para os médicos, eles ganham uma fábula de grana, entendeu? Eu sei porque tem amigos médicos que fazem viagens para a Europa, com tudo mais, com grana de indústria farmacêutica. Ô, Patrícia, fala aí. Eles... Patrícia quer falar. Igual no grupo primário. Levanta a mão. Não, gente, assim, eu vou falar a minha opinião, tá? Eu acho, assim, que há casos e casos, né? Por exemplo, eu concordo absolutamente com o que o Vicente falou. Só que eu acho que há pessoas que ainda não estão capacitadas a promover essa autocura. Por exemplo, ali na minha tela, a Aline está aqui do meu lado. Então, estou lembrando da sua mãe, Aline. Possivelmente, ela tomou um monte de remédio no hospital e que foi necessário para ela reencontrar o equilíbrio dela, né? Então, eu acho assim, a gente está num caminhar. Na verdade, ela não tomou muito remédio, não. A maior parte do tempo que ela ficou hospitalizada, ela ficou aguardando exames e aguardando... ela ficou só no soro com glicose para poder, como diz, manter ela, como diz, hidratada. Mas na hora que ela... Só depois que ela fez a colonoscopia, que fez o clipamento do sangramento, aí sim que ela começou a tomar. Mas ela não tomou remédio direto, não. Entra um infartado no hospital. Não, mas, Patrícia, acho que vocês não entenderam. Não, eu entendi. Eu estou falando é o dia a dia, as pessoas que viciam com remédio. Isso. Porque a gente tem uma facilidade muito grande para viciar, e aí nós passamos a ficar dependentes do medicamento. É isso que eu falei. Não, eu sei. Eu acho que o medicamento, Nossa Senhora, depois que se criou o medicamento, a nossa vida melhorou, até o tempo de vida nosso melhorou. A gente não está... eu não sou, de jeito nenhum, não sou contra medicamento, não. Eu acho que os médicos têm que, sim, eles são profissionais e eles vão avaliar. Eu estou falando que dentro do movimento espírita, a gente vai aprendendo aquilo que, às vezes, outras religiões não oferecem para os seus adeptos. E é deixar um pouco a bengala de lado. Né? O que eu cito mais aqui é o dia a dia. Por exemplo, se eu tivesse uma alergia e falasse, não, eu mesmo vou me curar, eu não sei se eu conseguiria tão prontamente, eu não sei quanto tempo você levou,
né? Mas eu acho que eu estou num processo ainda que está muito atrás do seu, mas que eu estou procurando. Então, por exemplo, eu estou com um problema no nervo ciático. Eu fui no médico. Aí falou assim, não, tem que fazer uma infiltração e se não melhorar, a gente tem que operar. Me mandou um monte de remédio. Eu não estou tomando remédio nenhum. Eu estou procurando emagrecer, mas procurando mesmo. Agora eu estou emagrecendo mesmo, né? Estou fazendo os exercícios físicos que eu consigo fazer por enquanto, né? E eu espero chegar lá, mas eu não quero operar, né? Eu quero... Vou te para você quiropraxia. Sabe o que é nervo ciático inflamado? Ele é pinçado lá na altura da lombar, ele começa lá na altura da lombar. Sim. Aí a gente tem um desgaste de vértebra, sim, e aí a vértebra pinça a raiz do ciático. E aí a quiropraxia, ela vai, eu vou te mostrar depois, te dar o endereço do Dr. Cristóvão. Eu conheço quiropraxia e acupuntura. Por quê? Porque se você não despinçar esse nervo, você vai tomar remédio para bloquear o estímulo da dor. Você não está curando. Então, você está tomando remédio para você não sentir dor. Pois é, eu estou tomando remédio, Célio. Por exemplo, eu estou sentada aqui, minha perna esquerda está formigando. É. Sabe, eu tenho que mexer. A questão é assim, ó, você tem dois, eu sou da área de saúde, então você tem duas situações. Você pega a pessoa na fase aguda, toda doença, gente, qualquer doença, a fase aguda, você não tem que discutir, você tem que tratar. A espiritualidade faz isso conosco. Você chega lá com um processo obsessivo, vamos contar a história lá daquela menina nos domínios da mediunidade. Ela vai para o centro espírita porque ela estava sofrendo de uma obsessão, ela estava tendo problemas físicos por causa da obsessão. Do libório. Do libório. A espiritualidade afasta o libório dela, o libório vai para um hospital. E o que acontece com a Sara? A Sara vai desdobrada atrás do libório. Então, olha para você ver como que é complicada nossa cabeça. Então, aqui, ó. A espiritualidade faz a mesma coisa que a medicina faz, só que hoje a gente tem um problema muito maior que a indústria farmacêutica, mas assim, você trata a forma aguda, e aí, para isso não cronificar, você ensina a pessoa a ter condutas para melhorar. Então, vou falar com você assim, ó, eu tô em sobrepeso, e eu já sei que eu tenho que perder 10 quilos, e se eu não perder 10 quilos, não fizer igual a Aline, policiar minha alimentação, fazer atividade física, eu vou começar a ter doenças por causa desse problema, que é gula, isso chama gula, é um defeito mesmo, grandíssimo. Porque Célia, eu vou corrigir você de novo. Você toda hora fala, vou ter doença. Eu tenho tentado trabalhar com todo mundo aqui para evitar falar essa palavra doença, porque nós espíritas não podemos falar em doença, nós temos que falar em enfermidade, não é a mesma coisa. A enfermidade aparece, acontece. Então a gente... Qual que é a diferença de doença e enfermidade? Eu não consigo... porque doença é criada por nós humanos, e aí, porque senão fica parecendo que é Deus que criou, e na realidade o que acontece? Não existe doença. Porque a gente parte do princípio seguinte, que tudo que existe na Terra, aliás, quase tudo que existe na Terra é criação de Deus. Mas aquilo que Deus não criou é cocriação nossa. E a doença, como ela não existe de fato, existe a enfermidade. O que é a enfermidade? São os desequilíbrios, os distúrbios que nós geramos por não sabermos manipular bem as energias de que nós recebemos, e, além do mais, desrespeitar as leis da criação. Ou quando acontece algum acidente, então, que você também machuca, corta, se acidenta, quebra um osso, essas coisas. Sim. Na verdade, isso é um termo, né? Igual, por exemplo, você falar de... você está falando de doença e enfermidade, né? A gente está falando também de dor e sofrimento, né? É mais ou menos parecido.
Sim. Dor, sofrimento. Dor, ela é precisa, sofrimento é nosso, né? Sim. A influência, isso também tem uma questão de nomenclatura da medicina, né? Tem uma questão meio de histórica, igual quando a gente mudou hanseníase para lepra. Então, assim, a coisa vai ficando meio estigmatizada, né? Mas, por exemplo, o que a gente tem que colocar aqui, que é importante, é que, assim, em tudo existe uma forma de você sair, porque são comportamentos repetitivos, comportamentos cíclicos que causam uma descompensação. Então, por exemplo, se você come muito doce, a chance de você ter uma descompensação glicêmica é altíssima. Se você come muita gordura, a chance de você ter um problema de entupimento de coronária é altíssimo. Se você tem pensamentos, você é uma pessoa muito depressiva, uma pessoa muito negativa, que só vê o lado ruim da vida, você vai ser fatalmente uma pessoa depressiva. Então, assim, isso é pensando. Então, a gente tem a chave na mão, que é o que esse livro fala, como todos os outros, né? Lei de causa e efeito. Causa e efeito, mas tudo é mente, né? Tudo é mente. Eu acredito, Vicente, que a medicina, ela ajudou muito a longevidade do ser humano, né? Mas a qualidade dessa longevidade ainda não. Por quê? Porque é mental. Perfeito. Não adianta, quanto mais a medicina ela consiga prolongar a vida do ser humano, mas se ele não tem uma mente tranquila, uma qualidade de vida boa, ele não vai ter uma longevidade decente. Aqui, ó. Jesus fala que enviaria um Consolador prometido. Mas ele não falou que ele vai enviar um Consolador para os espíritas. Ele falou que eu vos enviarei, né, o Consolador que falará aquilo que eu não pude falar. Porque nem toda verdade poderia ser dita naquele momento. Mas o detalhe é esse. É porque hoje nós estamos preparados para essa verdade. Então, o que acontece? Mas as pessoas estão dispostas a se melhorar, a se trabalhar? Esse que é o detalhe. Então, é o seguinte, nós gostamos do pronto. Essa é uma questão. Você pega, por exemplo, fazer regime é fácil? Não, claro que não é. Agora, nós viciamos o corpo e a mente, porque o problema não é só viciar o corpo, você vicia a mente. Você viciou a sua mente por séculos. Qualquer de problema que você tem, qualquer medo que você corre ali e busca alguma coisa para comer. Quem que você desequilibrou na realidade? Foi suas células. É elas que vão te pedir, né? E aí você vai continuar dando. Então, educar, você imagina, por exemplo, você tem bilhões de células. Você educar esses bilhões de células é fácil? É mais difícil do que controlar cachorro. Não é isso? Tá tão engraçadinho, Vicente. É tudo mente, porque o que acontece? A gente fala que quem é o comandante do corpo, né? Porque se a gente for olhar, eles falam assim que tira o fígado de você para ver se você sobrevive. E a gente dá a menor importância para o fígado, né? Então, assim, a mente, ela governa todas as células do corpo, mas as células também se autogovernam, porque dentro de uma célula, a gente tem uma organela citoplasmática que chama mitocôndria. Ela tem vida própria. Então, quando você vai ver o funcionamento de uma célula, tem complexo de Golgi, mitocôndria, centríolo, né? E eles têm funções lá dentro. Eu não chego para a mitocôndria e falo assim, produz energia. Não, ela produz. Né? Célia, porque o Emmanuel fala isso no livro O Consolador, ele fala do determinismo divino. Ele fala que isso é igual a um princípio espiritual. Todo princípio espiritual já traz consigo uma carga energética da lei divina. Então, ela já sabe o que ela tem que fazer. Mas você pode viciar essa célula. Esse que é o detalhe. Ela sabe o que tem que fazer. Porque senão não teria enfermidade. Porque se ela fizesse tudo correto,
e ela tenta fazer tudo correto, então não haveria enfermidade. Mas por que surge a enfermidade? Né? Então é aí que fica essa pergunta. Se tem uma enfermidade, se há um desequilíbrio de um determinado órgão, quem está causando isso? Sou eu, mas por um comando. Então eu estou determinando, eu estou ensinando errado, eu estou gerando energia errada, porque a célula também precisa de energia. Se eu estou gerando energia contrária, ela também vai trabalhar errado, mesmo ela tendo a sua parte de determinismo divino. O Emmanuel fala isso no Consolador Prometido. Né? Então, aliás, o livro chama o Consolador, né? Pro Prometido é Jesus que fala. Então, assim... Deixa eu te falar esse negócio de determinismo divino. Eu entendo assim, ó, o determinismo divino é que seremos um dia perfeito, ponto, acabou. Você pode dar 1000 voltas, mas um dia você vai chegar à perfeição. Para mim, isso é determinismo. Não, Agora, Célia, escuta só. O Emmanuel fala o seguinte, que não existe o determinismo para a alma. Ele não existe o determinismo. Olha que interessante, está lá no livro Consolador. Não tem o determinismo para o espírito, porque senão você seria direcionado. Então você tem que ter a liberdade para você aprender, até para você errar. Mas, olha que interessante, o Criador, ele sabendo o que a sua criatura iria fazer, ele criou dentro da nossa forma de viver, dentro do nosso corpo, nos nossos órgãos, ele criou o determinismo para algumas células. Tanto é que o Emmanuel, inclusive no livro Evolução em Dois Mundos também, ele fala isso. Ele cita que algumas células do grupo de cada órgão do nosso corpo, elas têm um determinismo divino e que elas não estão trabalhando sobre o comando mental. Bom, isso foi o que eu aprendi. Espero que esteja certo. Mas se eu não estiver certo, eu estou disposto a mudar. Ô, gente, são 19h14 já. Então, vou encerrar. Esse assunto é bom. Ô, Aline, você faz a prece para nós, fazendo favor? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos vivos, participando da natureza, da evolução do planeta, das células e do universo. E que a gente possa fazer o nosso melhor sempre e ajudar quem está na retaguarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livre-nos do mal. Que assim seja. É isso aí, crianças. Boa noite. Boa noite. Bom Boa domingo noite, para pessoal. vocês.